الآن هذه عقيدتنا. Eu encontrei isso enquanto ele escreveu e publicou, e eu estou a retificar erros deles. Nós não estamos a discutir, eu estou a retificar. Uma coisa é discutir, uma coisa é retificar. Essas falhas, esses erros não fez para mim. Ele produziu e partilhou para uma, e eu estou a retificar. E é muita coisa errada nos áudios, nas cartas, e vamos explicar paulatinamente. Doa quem doer, zanga quem zangar. Quanto a este seu dito, aslahak Allah, mencionas o que consta no Muwatta Imam Malik rahimahullah برواية الليثي تحقيق de Muhammad Fuad Abdel Baqi, volume 2, página 656, número 68, Kitab al-Buyu', número 31, Babu, número 28, edição Daru Ihya al-Turath al-Arabi, publicada em Beirut em 1407 da Hijra, onde lá aparece Malikun عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الصواب عنه أي عن الليث وعن أبي مسعود الأنصاري بزيادة حرف الواو، وهو غلط واقع في نسخة الليث. Portanto, este erro consta nesta versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi, e o certo é a elisão deste waw, a subtração deste waw da forma que fez al-Ustad Muhammad Fuad Abdel Baqi. Porém, dissemos e repito, não é jada quando você leva o trabalho de alguém onde lá consta este erro. Então, mantém-se aquele erro. E se você tem uma anotação, coloca por baixo. Existem sítios que uma pessoa pode fazer islah, não é? Há sítios, há coisas, mas não um trabalho como este. Disse Dr. Bashar Awad Ma'ruf no seu Tahqiq, volume 2, página 185, número do Hadith 1918, da segunda edição, Babu, número 29, Hashia, número 4. disse هكذا وقع في موطأ يحيى. É desta forma que consta na versão de Yahya. وهو خطأ. E este é um erro. Erro de Yahya ibn Yahya al-Laythi. أصلح في المطبوعات. Nas edições, nas publicações desta versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi, este erro foi retificado. Refere-se a retificação de Muhammad Fuad Abdel Baqi, e também algumas partes Muhammad Mustafa Al-A'zami, que este diz que também não encontrou lá nenhum erro deste gênero. E o próprio Dr. Bashar Awad Ma'ruf cometeu alguns erros em alguns sítios desses. Depois, nessa segunda edição, retificou. E este diz que não encontrou senão quando tu pegas dele, de Muhammad Fuad Abdel Baqi. Wa ila Allah al-mushtaka. Disse: ولكن إثبات الخطأ أولى لأنه يمثل رواية يحيى. Mas constar lá este erro é melhor. Por quê? Porque este erro representa a versão de Yahya, coloca a diferença entre a versão de Yahya e a versão de outros narradores de Al-Muwatta, porque você encontra Ibn Abdel Barr a mencionar este erro, e você reve
esta versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi não encontra nenhum erro. E se calhar podes pensar que é Ibn Abd al-Barr que errou, por ter dito que Yahya ibn Yahya al-Laythi errou, sendo que não errou. Disseram também aqueles estudiosos, al-Lajnat al-Ilmiya em Maghrib, dentre os muhaqiqin desta versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi, volume 2, página 103, número 2038, babo número 29, número de Hashia 5, primeira edição, Matba'at al-Najah, em colaboração com a Dar al-Bayda, publicada em 1434 da Hijra. Rusima fil asli ala wa an alamatu ayn. Na versão original, quando a gente diz na versão original, quer dizer, no manuscrito dessa versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi, não é? Aparece lá wa'an, com waw, alamatu ayn, colocou-se lá ayn. O que significa ayn? Ayn significa que esta versão que antecede waw no an é a versão de Ubaidullah, que é o filho de Yahya ibn Yahya al-Laythi, vindo do seu pai. E vou esclarecer isso, inshallah, o porquê. Diferentemente da versão de Ibn Waddah, vindo do seu professor al-Laythi. Enfim, aparece lá wa'an, e depois colocou-se um sinal, ayn, que significa que esta versão é a versão de Ubaidullah, vindo do seu pai. Wabil Hamish, e aparece no rodapé, waqa'a fi riwayat Yahya عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري ديس وهو وهم وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو. Então este é um erro, e o seu aluno Ibn Waddah fez o mesmo que fez Muhammad Fuad Abd al-Baqi. Ele deu aquele waw e deixou assim da forma que aparece noutras versões numerosas de Al-Muwatta, segundo outros alunos de Imam Malik rahimahullah. Enfim, essas 8 edições que tu já leste, quem fez tahqiq? E segundo a narrativa de quem, dentre os narradores de Al-Imam Malik rahimahullah em Al-Muwatta? Todavia, trata-se de 11 versões aproximadamente de Al-Muwatta que até então foram publicadas. E isso não quer dizer que as versões de Al-Muwatta só são essas 11. Se me disseres que no teu dito as 8 edições de Al-Muwatta referes-te às versões e narrativas, então dir-te-ei لقد أخطأ أستك الحفرة, pois são acima de 80 versões. Isto é, esse teu 8 vezes 10, como irei inshallah subhanahu wa ta'ala detalhar inshallah. E mesmo se o que alegaste fosse o certo, estarias errado, porque há em todas elas o que constou Muhammad Fuad Abd al-Baqi. Saibam que há 80 alunos que narraram Al-Muwatta de Imam Malik rahimahullah ou mais, mas esses 8 é que são os principais alunos de Al-Muwatta de Imam Malik rahimahullah, mas podemos dizer insignes que narraram Al-Muwatta de Imam Malik rahimahullah. Dentre eles, 17 foram de Medina, 2 foram de Meca, embora um deles, que é Imam Shafi'i rahimahullah, tenha nascido em Gaza, uma das maiores cidades da Palestina, na dinastia Abássida. 10 deles foram de Egito, 27 deles foram de Iraque, 13 deles foram de Espanha,
2 deles foram de Cairouão, uma das cidades do centro-nordeste da Tunísia. 2 deles foram de Tunis, que é a capital da República da Tunísia. 7 deles foram da República Árabe de Síria. Disse Al-Qadi Iyad, depois dele ter citado muitos desses homens que supracitei: فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَقَّقْنَا أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْهُ الْمُوَطَّأ. Esses 80 narradores é que temos a certeza absoluta de que de verdade narraram de Imam Malik rahimahullah. أي عن الإمام مالك قال: ونص على ذلك المتكلمون في الرجال. E são esses que maioritariamente você encontra os sábios de ilmo rijal a comentar a respeito. Quer dizer, encontras eles a dizer que fulano, dentre esses 80, narrou al-Muwatta de Imam Malik, ou narrou de Imam Malik rahimahullah. E quando você encontra narrou de Imam Malik rahimahullah, maioritariamente é al-Muwatta. E se me disseres que te referes aos manuscritos de al-Muwatta, quando você diz 8 edições, dir-te-ei, erraste crassamente, pois temos 14 manuscritos diversificados dos narradores de Al-Muwatta, e há quem conclua que sejam 17, e outros até dizem que são 30, outros 20, e eu cheguei quase neste número de 21, mas mais conhecidos são 14, e esses, portanto, 3 que vêm somar 17. E os sábios de Tahqiq mencionam 14 manuscritos insignes de Al-Muwatta dentre os 80 narradores de Al-Muwatta. E eu, inshaAllah subhanahu wa ta'ala, vou acrescentar 3 para somar 17, como é o dito de também muitos sábios. Primeiro, temos Nuskhatu Yahya ibn Yahya al-Laythi, e esta nuskha é a nuskha conhecida, وهي النسخة المعهودة في عصرنا عند الإطلاق. Quando se diz narrou Imam Malik rahimahullah no Muwatta, não se imagina senão a versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi. Se você quer trazer uma outra versão, então deverá mencionar. Se você cala, significa que você refere-se à versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi. Portanto, esta é a versão mais conhecida, da forma que disse Ad-Dumairi no seu livro Hayatul Hayawan, e outros dentre os sábios de Hadith, assim da forma que disse Ash-Shanqiti no seu Shi'r, da forma que aparece no livro Ida'atul Haliki min Alfadhi Dalil Saliki, página 18. وأشهر الموطئات ذكرا إذ كان بالصحة منها أحرى موطأ الإمام يحيى الليثي من كان في العزم شبيه الليثي كما له علي القاري نصر وغيره قيل لذلك اشتهر وقيل بل كانت له أوهام حررها الأجلة الأعلام فهو الذي شرحه النقاد وانتفعت بدره العباد. Desta forma. 2. Nuskhatu Abdillah ibn Wahb al-Misri. 3. Nuskhatu Ibn al-Qasim al-Misri. 4. Nuskhatu Abdillah ibn Maslama al-Qa'nabi. 5. ou 5. Nuskhatu Abdillah ibn Yusuf al-Dimashqi. 6. Nuskhatu Ma'nin al-Qazzaz. 7. نسخة سعيد بن عفير. 8. نسخة يحيى ابن بكير. 9. نسخة أبي مصعب الزهري. 10. نسخة مصعب بن عبد الله الزبيري. 11. نسخة محمد بن مبارك. 12. نسخة سليمان ابن برد. 13.
نسخة سويد ابن سعيد الحدثاني. 14 نسخة محمد بن الحسن الشيباني. Eu acrescento 15 نسخة يحيى ابن يحيى التميمي. 16 نسخة حذافة السهمي. 17 نسخة علي ابن زياد التونسي. E dentre as versões mais insignes que não tivemos acesso até então de ler completamente é Nusratul Imam al-Shafi'i. Disseram os sábios, Lam yasilna. Esta versão não nos chegou absolutamente, La nuskhatan wala riwaya. نعم. وإنما جمع بعضهم بعض ما رواه الإمام الشافعي رحمه الله عن مالك مما ورد في بعض الكتب كصنيع الدكتور محمد بسام حجازي. Aparece lá na publicação de Darul Lubab, publicada em 2019, deste doutor, Al-Muwatta biriwayat al-Imam al-Shafi'i. Ele tentou levar algumas narrativas de Imam Shafi'i em alguns dos livros, só que desta forma não se considera Muwatta de Imam Shafi'i rahimahullah, segundo Imam Malik. Apenas são algumas narrativas de Imam Shafi'i rahimahullah. E também Nuskhatu Yahya ibn Bakr, ثقة ثبت من كبار شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. disseram os sábios, روى الموطأ عن مالك لكن روايته للموطأ ليست موجودة. No mundo de hoje não temos também este. Nusxa de Yahya ibn Sa'id al-Qattani, que não nos chegou, e também Nuskhatu Mansur ibn Abi Muzahim, também não nos chegou, e também Nuskhatu Ismail ibn Abi Uwais não nos chegou, mas as suas versões com tatabu encontramos em alguns dos livros. E algumas das versões desses três que eu mencionei, que não constam na lista das nusakh que não temos hoje, aparece no Sahih Muslim, wabillahi tawfiq. E assim completam-se 21, ou podemos dizer 20, ou podemos dizer até 19. E Al-Qadi Iyad rahimahullah diz que são no total 20 nusakh, e outros dizem que são 30 nusakh. Wallahu a'lam. Agora, se me disseres que te referes às publicações com o teu dito 8 edições que nós já lemos, também estarias a mentir, porque na verdade são 11 publicações até então. Até podemos acrescentar 12, até 13, mas não menos que isso. Fahal min mahisin. E algo que me cria dúvida até então, subhanallah, quando você diz no original, o que significa no original? Referes-te aos manuscritos? Se sim, de quem é este manuscrito? É riwaya de quem? É versão de quem? Seja como for, saiba que quando se fala incondicionalmente de Al-Muwatta, fala-se desta versão de Al-Laythi. Sendo assim, dele só há duas versões. E dessas duas versões, hoje em dia, quase a que mais circula no mundo é uma, que é a versão do seu filho Ubaidullah. E as cópias dessa versão, ou do manuscrito original, só temos 5 ou 6, ou aproximadamente isso, wallahu alam. Porém, não são exatamente 8. Quanto às edições publicadas mais destacadas, acho que apenas são 5 e não 8. Veja, caro irmão, que Al-Muwatta de Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi, vindo de Imam Malik rahimahullah, narra o seu filho Ubaidullah, وفي نسخته إثبات أخطاء أبيه يحيى ابن يحيى يرمز بعين. Esta versão,
que narra seu filho, lá aparece ou constam todos esses erros do seu pai. E por isso, lá coloca-se Ain, para dizer que esta versão é a versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi segundo o seu filho. E eu coloquei aqui uma anotação. Disse: وفائدة إثبات الأخطاء هو أنك إذا وجدت ابن عبد البر يقول وقع الخطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي. E o proveito disso é da forma que eu tinha dito. Para os pesquisadores, quando encontram Sharh al-Muwatta de Ibn Abd al-Barr, dizer que isso não aparece na versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi, ou apenas a versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi menciona isto, e você reve esta versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi e não encontras, ou encontras o que Ibn Abd al-Barr alegou não constar, é um problema. Você pode não saber exatamente o erro está com quem. 2. Narra de Yahya ibn Yahya al-Laythi um dos seus alunos chamado Muhammad ibn Waddah al-Andalusi. E na versão dele retificou todas essas falhas da forma que fez Muhammad Fuad Abdul Baqi. Forma que disseram os álemos: وصلح الأخطاء التي وقع بها الليثي من الموطئات الأخر الصحيحة. E aparece lá يرمز بحاء, aparece lá ha em vez de ain, para dizer que é Muwatta, riwaya de Yahya ibn Yahya al-Laythi segundo o seu aluno Muhammad ibn Waddah e não o seu filho Ubaidullah. E a propósito, não há nenhum álimo dentre os álamos antigos que pelo menos até no século VII que se apoiou nessa versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi na riwaya de Al-Muwatta. As pessoas que se apoiaram na versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi são pessoas que vieram mais tarde. Por exemplo, você não vai encontrar Imam al-Bukhari a se apoiar nesta versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi, nem Imam Muslim rahimahullah. E se você encontra na versão de Imam Muslim rahimahullah Yahya ibn Yahya, saiba que é Yahya ibn Yahya ibn Bakr. Você deve saber logo que se trata de Yahya ibn Yahya ibn Bakr e não Yahya ibn Yahya al-Laythi. Percebemos? Então, ou você pega Abu Daud ou Tirmidhi ou todas essas versões não constam a versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi. É Saduq. E outros são mais fidedignos que eles. Parte de Thiqa. Por aí. Naam. E naam, existem alguns deles como Ismail, riwaya de Ismail ibn Abi Uwais, que consta na versão de Imam Muslim rahimahullah, que se calhar pode um pouco igualar com Yahya ibn Yahya al-Laythi, apesar de que Ismail ibn Abi Uwais esteja numa categoria inferior, mais baixo, que até outros invalidaram esta versão, este que foi o sobrinho de Imam Malik rahimahullah. Enfim, Imam Muslim rahimahullah não se apoiou muito neste, apesar de ter constado a versão dele. Mas Yahya ibn Yahya al-Laythi não. Até os sábios dizem que o primeiro que narrou ou que se apoiou nesta versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi é Ibn al-Athir al-Wazir, que era um ministro Abi Sa'adat. ونسخته وقعت أوهام كثيرة. E nusra deste aparecem vários erros لأسباب ذكرها بعض أهل هذا الشأن, por vários motivos que mencionam os sábios. Dentre esses motivos, أنه لم يكن مهتما بمسائل الحديث, que ele não se preocupava com assuntos de hadith, quer dizer, Yahya ibn Yahya al-Laythi, mas sim assuntos de fiqh, lhe interessavam assuntos de fiqh. وإنما همه نقل الفقه المالكي والله المستعان. Todavia, caros irmãos, nusra que nos chegou, não é como nusra de Índia, nusra de Egito, é esta nusra de Ubaidullah ibn Yahya al-Laythi, vindo de seu pai. Esta que lá constam esses erros que Muhammad
Fuad Abdul Baqi retificou. Então, o que fez Muhammad Fuad Abdul Baqi é o que tinha feito Muhammad ibn Waddah e foi criticado bastante com os sábios desta área. E Fuqaha, principalmente os maliquitas. Não, como se isso não bastasse, caros irmãos, temos a versão de Abi Mus'ab az-Zuhri que contraria esta. E Abi Mus'ab az-Zuhri é mais velho que este e é mais fidedigno que este, da forma que disse Imam Ad-Daraqutni. Abu Mus'ab az-Zuhri thiqatun fil Muwatta. Encontras na primeira edição a Risala, publicada em Beirut, Tahqiq e Ta'liq, Dr. Bashar Awad Ma'ruf e Mahmoud Muhammad Khalil, em 1412, volume 2, página 363, número 2622, Kitab al-Buyu', babo número 28, diz: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري. Desta forma, e não وعن أبي مسعود الأنصاري. Como se isso não bastasse, esta versão também aparece na versão de Ibn al-Qasim, um dos grandes narradores de Al-Muwatta, página 90, número 57, Tahqiq de Ibn Alawi al-Maliki, e também na versão de Suwaid ibn Sa'id al-Hadathani, um dos grandes narradores de Al-Muwatta, página 252, número 545, da edição Al-Bahrain, ou mesmo página 205, número 251, da primeira edição, publicação de Darul Gharb, publicada esta em 1994. E também aparece no Sahih al-Bukhari, versão de Abdullah ibn Yusuf al-Tinnisi, um dos grandes narradores e insígnios de Al-Muwatta Malik, rahimahullah. Aparece lá no Sahih al-Bukhari, número 2237, e também a versão de Qutayba ibn Sa'id, que aparece lá no Sahih al-Bukhari, número 2282, e a mesma versão aparece no Sahih Muslim, número 1567, e desta forma também aparece no Sahih Muslim a versão de Yahya ibn Yahya ibn Bakr, número 1567, e por via de Imam Muslim rahimahullah também narra Abu Abdillah Muhammad ibn Rashid al-Fihri no seu livro Mil'ul Aiba, página 348 até 349, da primeira edição Darul Gharb al-Islami, publicada em Beirut no ano 1408, Lebanon. Todos eles narraram de Imam Malik rahimahullah e Imam Malik de Ibn Shihab, ou digo em árabe, كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. E esse erro que alegas que ninguém cometeu senão Muhammad Fuad Abdul Baqi no seu tahqiq é uma alegação putativa, pois o erro também cometeu o nosso Sheikh Salim Al-Hilali no seu tahqiq, da forma que se pode rever volume 3, página 425, Kitabu número 31, Al-Buyu' Babu número 28, ما جاء في ثمن الكلب número 1479, entre parênteses 68. Portanto, lá há de encontrar o mesmo erro que cometeu neste sítio Muhammad Fuad Abdul Baqi. فأسقط الواو كما أسقط الأستاذ محمد فؤاد
عبد الباقي، وهو خطأ في رواية الليثي، والصواب في رواية غيره وهم الأكثرون، بل هم أتقن من الليثي. Este erro que cometeu este sheikh juntamente com Muhammad Fuad Abdel Baqi, se você também reve Tahqiq de Al-A'zami, o erro que eles constaram, ou alguns desses sítios que eles constaram este erro, é o certo, e o certo é o erro na versão de Yahya ibn Yahya al-Laythi, e é o certo noutras versões, muitas. Não só, também errou a Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki no seu Tahqiq al-Muwatta bi Riwayat ibn al-Qasim, página 90, por alegar que é desta forma que consta na versão de Al-Laythi, quer dizer, da forma que narrou Ibn al-Qasim e da forma que narrou Al-Laythi. Isto é um erro, quer dizer, an, sem uau, em vez de wa'an. Já não sei o que significa, mas quando tu pegas dele. Mas no livro autenticado por ele, veio Maliki an Ibn Shihab az-Zuhri, an Abi Bakr ibn Abd al-Rahman, an Abi Mas'ud al-Ansari. Ele omitiu o uau. Esse é um dos erros. Ou assim consta em todas as versões, wa'an. Originalmente, nas outras edições, as 8 edições que lemos em várias fábricas, عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن foi assim que veio. وعن أبي مسعود الأنصاري com este uau aí. Com este uau aí, foi assim que veio no original. Estude mais, meu irmão. Você nos disse para estudarmos, estamos a estudar, e você ainda está aí parado, parece uma água estagnada. A'anakallah. Wassalam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.